Bom, turma, então nesse último vídeo aqui, dessa parte de termodinâmica, da segunda lei, eu vou apresentar para vocês um conceito, um outro conceito, que é o conceito de fugacidade, tá? Então a gente acabou de ver que a energia de Gibbs molar depende da pressão, né, quando eu mantenho a temperatura constante, de acordo com essa equação aqui, né? Energia de Gibbs molar na pressão P é igual à energia de Gibbs molar padrão mais RT ln de P sobre P0. Essa equação ela foi deduzida usando a equação dos gases perfeitos, né? Porque quando a gente foi integrar o volume molar dP, a gente substituiu o volume molar por RT sobre P, né? Então ela é válida para os gases perfeitos. Para os gases reais, ela não vai valer, tá certo? Porque o volume molar do gás real não é RT sobre P. Acontece que muitas vezes é desejável preservar as formas das expressões que foram deduzidas para os sistemas ideais para a análise dos sistemas reais, tá certo? Então, para adaptar essa equação aqui para o cálculo da energia de Gibbs molar de um gás real, a gente mantém a cara da equação, tá certo? Só que no lugar de P, a gente usa uma pressão efetiva chamada, tá? Que é chamada de fugacidade, F. E aí escrevemos a equação anterior da seguinte forma: G molar na pressão P é igual a G molar padrão mais RT ln de F sobre P0, em que F é a fugacidade do meu gás. Tá certo? Então, fazendo isso, definindo essa fugacidade dessa maneira, a gente consegue estudar como que varia a energia de Gibbs molar com a pressão com uma equação muito próxima da equação que a gente usa para o gás perfeito. Então não precisa mudar muito, tá certo? Para fazer as análises. Então olha só o que acontece aqui. Se eu fizer um gráfico, né, da energia de Gibbs molar em função da pressão, a gente já viu que se eu usar aquela equação lá que eu mostrei para vocês do gás perfeito, a gente tem essa curva aqui, né, logarítmica, que tende, o G tende a menos infinito, quando o P tende a menos infinito, né? Quando eu uso a fugacidade, turma, no lugar da pressão, olha, observem aqui que você tem essa diferença, ó. Para pressões intermediárias, a curva fica um pouquinho abaixo da curva do gás perfeito. O que significa isso? Que a pressão, que a energia de Gibbs molar do gás real é um pouco menor do que a energia de Gibbs molar se o gás fosse perfeito. Isso é verdade na região nas quais as atrações são dominantes, que a gente já viu lá atrás, quando estou fator de compressibilidade, por exemplo, né, que as atrações são dominantes em pressões intermediárias. Se eu aumentar demais a pressão em pressões elevadas, o que vai acontecer? As repulsões passam a ser dominantes. Então, quando as repulsões passam a ser dominantes, a energia livre de Gibbs molar do gás real passa a ser maior do que a do mesmo gás se ele fosse perfeito, tá certo? Então, o que diz aqui na legenda da figura, ó, vamos ver. A energia de Gibbs molar de um gás real quando P tende a zero, de um gás real, tá? Quando P tende a zero, a energia de Gibbs molar coincide com a do gás perfeito, né? Ó, quando tende a zero, é aqui, ó, coincide o gás perfeito com o gás real. Por quê? Porque quando P tende a zero, né, baixas pressões, o gás real se comporta como um gás perfeito. Quando as forças atrativas são dominantes no gás, em pressões intermediárias, a energia de Gibbs molar do gás real é menor do que a do gás perfeito e as moléculas têm menor tendência de escapar. Por isso que dá esse nome de fugacidade, né? Fugacidade é tendência a escapar, né? Então, nesse caso, as moléculas têm menor tendência de escapar, têm menor fugacidade. A fugacidade é menor do que a pressão do gás perfeito. E em pressões elevadas, a tendência é maior de escapar. Então, a fugacidade é maior do que a pressão do gás perfeito. E aí a energia de Gibbs é maior do que a energia de Gibbs do gás perfeito. Tá certo? Qual é a relação entre a fugacidade e a pressão real do gás? Você tem essa relação aqui, ó. Fugacidade é igual a um coeficiente de fugacidade vezes a pressão, tá certo? Então, esse φ aqui, que é o coeficiente de fugacidade, ele é adimensional.
E, em geral, depende da temperatura, da pressão e da natureza do gás. Tá certo? Então, a gente cria o conceito de fugacidade para poder manter aquela equação que a gente obteve, que relacionando a energia de Gibbs com a pressão, e relaciona a fugacidade com a pressão real por meio desse coeficiente de fugacidade, né? Então, para o gás perfeito, esse coeficiente de fugacidade é igual a 1, né? Porque a fugacidade vai ser igual à pressão do gás real. Tudo bem? E aí esse coeficiente de fugacidade também vai nos dar, assim como o fator de compressibilidade lá atrás, ele nos dá uma medida do quanto que o gás se aproxima do comportamento ideal, né? Do comportamento de gás perfeito. Quanto mais próximo de 1, mais próximo é o comportamento do gás em relação ao gás perfeito. Tá certo? Então, como eu falei, ó, fugacidade e fator de compressibilidade estão ligados, né? Porque os dois medem como que o gás se afasta ou se aproxima do comportamento do gás ideal. Então, vamos ver uma relação entre eles aqui agora, tá bom? Como que eu faço isso, né? A relação entre a energia de Gibbs molar e a pressão, ela vem dessa equação aqui, originalmente, né? Dessa integral aqui. Integral entre P' e P do volume molar dP, que é G molar na pressão P menos G molar na pressão P'. Se eu substituir pela equação que relaciona o G com a fugacidade, quem é G molar na pressão P? É G molar padrão mais RT/ln de F sobre P0. E na pressão P'? G molar padrão menos RT/ln de F' sobre P0. Então, isso aqui, turma, o G molar vai cancelar com menos G molar, né? E o que vai ficar? RT/ln de F sobre P0 dividido por F' sobre P0, né? Porque é menos, né? A diferença de logaritmos é o logaritmo da divisão, não é isso? Então, vai dividir esse P0 com esse P0, vai cancelar também. O que sobrou? RT/ln de F sobre F'. Então, F é a fugacidade quando a pressão é P e F' é a fugacidade quando a pressão é P'. Tá certo? Se o gás fosse perfeito, como que seria essa integral que a gente já fez, né? Integral do volume molar do gás perfeito dP, volume molar do gás perfeito é RT sobre P, né? Então a gente já viu que é RT/ln de P sobre P'. Tudo bem? Agora eu vou fazer a diferença entre as equações, né? Integral do volume molar dP para o gás real e para o gás perfeito. Então, como a gente já resolveu essas integrais, eu vou fazer essa diferença, né? Vai ser RT, né, que está presente nos dois termos, vou colocar em evidência, ln de F sobre F' menos ln de P sobre P', né? Então, diferença dos ln's vai ser o ln da divisão, né? Então, vai ficar ln de F sobre P sobre F' sobre P'. Tá certo? Aí, turma, essa equação ela pode ser rearranjada da seguinte forma. Ela acabou ficando aqui do lado de fora, turma. Não tinha visto isso, eu vou reescrever aqui, tá? Quem é o meu ln de F sobre P sobre F' sobre P', né? Eu vou tirar esse cara aqui, ó. Então, isso tudo aqui não é igual a integral de P' a P de volume molar menos volume molar do gás perfeito dP? Então, se eu quiser tirar só o ln, eu vou pegar essa integral e dividir por RT, né? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre RT vezes integral de P' a P do volume molar do gás real menos o volume molar do gás perfeito dP. Certo? Aí, pessoal, eu posso fazer a seguinte análise. Quando P' tende a zero, tá? O que significa o P' tender a zero? Quando P' tende a zero, turma, o gás se comporta idealmente. Se o gás se comporta idealmente, a fugacidade é igual à pressão. Então, F' torna-se igual a P'. Portanto, F' sobre P' tende a 1. Então, esse meu denominador aqui vai passar a ser 1. Certo?
Isso quando P tende a zero, quando P' tende a zero. Então, esse meu limite de integração aqui também vai ser zero, tá? Então, como é que vai ficar a minha equação quando P' tende a zero? Vai ficar simplesmente ln de F sobre P, que é igual a 1 sobre RT, integral de 0 a P do volume molar do gás real menos o volume molar do gás perfeito, dP. Tá certo? Aí, agora sim, com a equação com essa cara aqui, eu vou fazer a relação com o fator de compressibilidade, tá? Como que eu vou fazer isso? Substituindo as expressões do volume molar do gás real em função do fator de compressibilidade e do volume molar do gás perfeito. Quem é o volume molar do gás real? RTZ sobre P. E o do gás perfeito, RT sobre P. Então, se eu fizer aqui, ó, RTZ sobre P menos RT sobre P, isso vai ser igual a RT, que multiplica quem? Z menos 1 sobre P, tá certo? Aí esse RT vai cancelar com esse RT aqui de fora. O que sobrou? Que o ln de F sobre P, quem é F sobre P? É o meu coeficiente de fugacidade, né? Então, o ln do coeficiente de fugacidade é igual a integral de 0 a P de Z menos 1 sobre P dP. Então, essa é a relação entre o coeficiente de fugacidade e o fator de compressibilidade, tá certo? Então, que análises agora qualitativas eu posso fazer em cima dessa equação, turma? Eu posso fazer as seguintes análises. Para um gás perfeito, φ igual a 1 para todas as pressões e temperaturas, né? Para o gás perfeito, Z é 1, né? Então, 1 menos 1, 0. Se o ln de φ é 0, φ é igual a 1, independente da pressão e da temperatura. Tudo bem? Se Z é menor que 1 em todo o intervalo de integração, vou escrever aqui a equação para não ficar indo e voltando no slide, tá? ln de φ igual a integral de 0 a P de Z menos 1 sobre P dP, certo? Então, quando Z é menor que 1 para todo o intervalo de integração, turma, isso aqui vai dar um número negativo, certo? Vai dar um número negativo. Como isso aqui vai dar um número negativo, se o ln de φ é um número negativo, φ é menor que 1, tá? Então, é só você pensar, por exemplo, ln de x igual a menos 2. Então, x é igual a e elevado a menos 2, né? Que é 1 sobre e elevado a 2, ou seja, isso aqui é um número menor que 1, tudo bem? Então, quando isso aqui dá negativo, meu φ é menor que 1, isso significa que f é menor que p, né? Porque φ é f sobre p, né? Lembrando, φ é quem? É f sobre p, certo? Então, pessoal, isso significa que se f é menor que p, a energia de Gibbs molar do gás real é menor do que a do gás perfeito, como a gente viu naquele gráfico lá atrás. Então, isso acontece quando Z é menor que 1, quando as forças atrativas são dominantes e isso ocorre em pressões moderadas. Quando Z é maior que 1, isso aqui vai dar positivo. Se isso aqui vai dar positivo, meu φ vai ser maior que 1 e, consequentemente, o F é maior que P. Quando o F é maior que o P, a energia de Gibbs molar do gás real é maior do que a do gás perfeito, que é naquela região que a gente viu lá do gráfico. Vamos voltar lá no gráfico, já que eu falei dele. Essa região aqui, ó. O F é maior que P, então, na região das repulsões dominantes, a energia de Gibbs molar do gás real é maior que a do gás perfeito. Então, essas análises qualitativas que a gente fez lá atrás são resultado dessa equação que a gente acabou de ver aqui, tá certo? Então, para encerrar, a gente tem esses gráficos aqui, ó. Por exemplo, isso aqui são os coeficientes de fugacidade de um gás de Van der Waals em função das coordenadas do gás. As curvas, que são isotermas, são identificadas pela temperatura reduzida, né? Vamos lembrar a temperatura reduzida, a temperatura sobre a temperatura crítica, né? Então, para temperaturas reduzidas elevadas, ó, observe que quando a pressão reduzida tende a zero, quando a pressão tende a zero, né, o coeficiente de fugacidade, ó, de todo mundo, em todas as temperaturas, sempre converge para 1, né? E aí, à medida que você vai aumentando a temperatura, ó,
Você tem aqui, ó, 35, aqui 25, 20, ou seja, quando aumenta a pressão, aumenta o coeficiente de fugacidade, tá certo? Porque eu estou me afastando do comportamento ideal. Nesse gráfico da direita é o mesmo gráfico, tá? Só que eu estou analisando pressões reduzidas mais baixas e temperaturas reduzidas mais baixas. Então observem aqui, ó, que com pressões reduzidas mais baixas, que são pressões intermediárias, moderadas, a gente já observa esse comportamento aqui, ó, do coeficiente de fugacidade negativo, né? Onde as atrações são dominantes. Então, em temperaturas reduzidas mais baixas e pressões moderadas, a gente observa esse coeficiente de fugacidade negativo, que implica atrações dominantes, e nesse caso, a energia de Gibbs molar do gás real é menor do que a energia de Gibbs molar do gás perfeito. Tudo bem, turma? Então, com isso, a gente encerra aqui o nosso capítulo 3, que falava da segunda lei e da terceira lei da termodinâmica.